desde o ano passado, que eu e o professor Sérgio Murilo Petri, que é do meu departamento também, começou a me ajudar no levantamento de bens que nós poderíamos pedir para a Receita Federal, que tem por finalidade também entregar para as instituições, principalmente públicas, os bens apreendidos no descaminho. Como nós estamos com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, conhecido como NAF, aqui no curso de Ciências Contábeis no CSE, onde atendemos muitas pessoas da comunidade interna, assim como da comunidade externa, e inclusive por conta da questão da internet hoje, o nosso núcleo aqui na UFSC atendeu até pessoas de outros estados. Isso culminou num atendimento enorme no ano de 2024, onde nós acabamos recebendo o prêmio de sendo o terceiro lugar da região, da 9ª região, que engloba Santa Catarina e o Paraná, e fomos receber esse prêmio lá em Foz do Iguaçu. Isso esse ano, mas no ano de 24, então, tivemos a ideia, já tínhamos ideia há mais tempo, desde 2021, mas pela pandemia não dava para fazer, de solicitar à Receita Federal bens que atendessem a nossas necessidades do CSE e, claro, como eu soube que a professora Marta do cinema tinha conseguido algumas coisas para o departamento, para o curso de cinema, então eu conversei com ela como é que ela fez esse trâmite aqui dentro da UFSC, porque a Receita exige a assinatura também do reitor e das pessoas que vão estar envolvidas no processo de solicitação de bens. Com isso, ela me disse, olha, eu fui atendida, mas temos ainda alguns cursos aqui que não foram atendidos, como Libras, como animação. Então, como ela me deu a dica, eu peguei os telefones desses professores e passei para o professor Petri, para que ele, então, solicitasse para eles esse levantamento, qual era a necessidade deles. Aí, como já tínhamos feito para o CCE, eu disse para o professor Petri, vamos fazer também, então, para a prefeitura, para vigilância, né, porque nós precisamos de bens e a universidade, na situação que está, não teria como adquirir. Nós já tínhamos recebido uma solicitação do IELA, que o professor Nildo Orix já tinha ido, inclusive no gabinete do reitor, pedido essa ajuda para comprar, pelas dificuldades financeiras, então também chamamos o IELA, que está aqui no CSE, assim como o Departamento de Ciências Contábeis e o próprio Centro Socioeconômico. Depois disso, acabamos também incluindo a prefeitura, na pessoa do Roberto, acabamos recebendo alguns equipamentos, algumas coisas que serviriam então para o NUMA, que serviria também para o próprio CETIC, o próprio Bruno da CETIC veio aqui buscar, assim como vários outros professores. Acabamos atendendo bem o Centro de Comunicação e Expressão, e é mais a televisão também, a TV UFSC, ou Rádio UFSC, assim como a Secart também foi atendida. Fizemos essa distribuição, agradeci à própria Receita Federal. Da relação que nós passamos, para vocês terem uma noção, a gente não recebeu, acho que 20% do material. E a gente não tem como escolher, eu queria deixar muito claro que não posso chegar lá, não, isso eu não quero, isso não dá. Eu até posso fazer essa negativa de não querer alguns bens quando eles me mandam uma relação pré-classificada, né, que eles fazem, e aí ali a gente olha o que vai servir para nós e o que não vai servir. Então, por exemplo, a gente recebeu lá em julho uma relação que eles tinham selecionado para nós, muitas coisas daquelas nós nem tínhamos solicitado, outras coisas que nós solicitamos nós não recebemos, vou dar um exemplo, nós queríamos muito receber, por exemplo, ar-condicionado, já que a universidade tem um problema grave com ar-condicionado, mas não recebemos nenhuma unidade. Assim, quando eu fui agora na Receita receber esses bens em setembro, eu conversei com a pessoa encarregada que me explicou que só pode nos atender, então, dentro daqueles processos que já passaram por toda a questão da apreensão. A pessoa que fez o descaminho é chamado para resolver essa questão, se vai pagar ou não os impostos, ou se desiste. Muitos desses bens, quando a gente recebe, pode ter a surpresa, por exemplo, nos iPhones, que eles não vêm com carregador, que eles não vêm com os acessórios necessários, porque eles vêm de uma apreensão. Então, nesse sentido, a gente conseguiu, acho que, atender, de certa forma,
algumas necessidades, muitos ficaram sem receber. Nós estamos ainda com a lista lá, pensando em refazer o pedido. Como todo mundo na universidade, através de uma reunião que tivemos com os diretores, junto com o reitor, e eu falei desse recebimento, então todos também quiseram fazer isso. O que eu tenho recomendado? Todo mundo da UFSC que precisar de bens, faça a relação junto à PROAD DGP, junto com o Micheref ou junto com a Brenda. Eles vão fazer, então, a seleção de tudo, incluir tudo isso num grande pacote e fazer um ofício se responsabilizando por esses bens, onde o Micheref e o reitor quem vão assinar e depois o DGP vai distribuir. Nós aqui no CSE acabamos nessa semana de entregar o que nós recebemos e finalizamos essa etapa. Fiquei à disposição tanto da Brenda como do Micheref de, junto com eles, representando o NAF, fazer parte então dessa comissão para ver se a universidade consegue resolver um pouco. Vou dar um exemplo de uma coisa que acabou sendo útil para nós mesmos no CSE. Recebemos câmeras, passamos para o CCI instalou aqui para nós no CSE, para melhorar então a nossa vigilância dentro do próprio centro socioeconômico, que é uma necessidade de toda a universidade. Só que a quantidade recebida não atendeu nem todo o CSE, mas pelo menos ajudou. Recebemos 2 drones, nesses drones um ficou com a segurança e o outro ficou com a prefeitura, para que o Roberto possa ver os telhados de uma forma mais tranquila, ver os problemas que tem na parte do DME. O NAF foi um convênio que demorou um monte para a gente conseguir, e inclusive com algumas questões do tipo que só pode valer por 2 anos, cada 2 anos temos que novamente passar por todo o processo de renovação do convênio com a Receita Federal, sendo que ela não nos impõe nenhum prazo, ela nos dá por tempo indeterminado, mas por regras da universidade, a cada 2 anos temos que fazer todo o processo. Nisso, a gente tem ainda a questão burocrática. Não que eu esteja criticando a universidade, só acho que ela poderia abrir esse convênio para mais que 2 anos, porque quem é o coordenador do NAF, que nesse momento do tempo é a professora Viviane Teis e o professor Sérgio Murilo Petri ficou no ano de 2024 diante desse nosso núcleo, inclusive um núcleo que está nos ajudando também para fazer parte da curricularização da extensão dentro do curso de Ciências Contábeis. Então, o NAF foi uma coisa que desde 2011 funciona, e a gente já vinha desde 2015, 2016, tentando fazer isso. E esse convênio acabou saindo por uma insistência muito grande, tanto minha quanto do professor Petri e da professora Viviane, junto à Receita Federal, que daí lá no meio da pandemia assinou esse convênio conosco, e agora a gente está conseguindo então atender a comunidade. Muitas pessoas aposentadas aqui da UFSC vêm na época do imposto de renda, porque muitas pessoas não sabem, não têm noção como se faz isso. A própria Receita Federal tem um mosquitinho, como a gente chama, com o endereço do NAF, onde que ele está, e mandando as pessoas que vão na Receita Federal no centro virem aqui para nós atendermos. E a gente está aberto todos os dias de manhã e à tarde, atendendo todas as pessoas que vêm. Também ajudamos muito, não só o imposto de renda, assim como os microempreendedores, que fazem o MEI e depois não lembram ou não sabem que precisam ter um contador para poder acompanhar o seu desenvolvimento. Assim como tiramos outras dúvidas que toda a comunidade vem aqui para a gente resolver. Então, acho que a universidade faz um papel muito bonito em relação à sociedade externa ao campus. Por quê? Porque atende a todos sem distinção.